Neymar sentado no banco. De novo. Só que agora tem um detalhe que muda tudo. Ele está 100% recuperado. Ancelotti confirmou isso pessoalmente. Então, por que o maior nome da seleção continua fora do time titular, na véspera de um jogo eliminatório contra a Noruega de Haaland? A resposta não é sobre o corpo de Neymar. É sobre um plano que ninguém quis contar em voz alta. Isso pode mudar o que você vai sentir neste domingo. Todo mundo pensava a mesma coisa. Jogador recuperado, jogador em campo. Essa sempre foi a regra. Só que nesta seleção, a regra mudou. O palco é o MetLife Stadium, em Nova Jersey. O horário já está confirmado. 5 da tarde, no horário de Brasília, neste domingo. Mas antes de chegar lá, é preciso voltar alguns dias. O Brasil enfrentou o Japão na rodada anterior. E quase sofreu. Os japoneses abriram o placar ainda no primeiro tempo. Casemiro buscou o empate. E o gol da virada só veio no fim, aos 50 minutos do segundo tempo, com Gabriel Martinelli. Só que tem um detalhe que poucos repetem. Quem entrou no lugar de Lucas Paquetá naquele jogo foi Endrick, não foi Neymar. Horas depois, veio a notícia que ninguém queria. Paquetá sofreu lesão na coxa esquerda, está fora contra a Noruega e a história ganha outra camada. Enquanto Paquetá desfalca a equipe, outro nome reaparece silenciosamente nos treinos. Rafinha, que também estava lesionado, voltou a treinar com o grupo. E existe a possibilidade real dele começar entre os titulares. Ou seja, Ancelotti não está apenas decidindo sobre Neymar. Ele está remontando o time inteiro, no meio de um mata-mata, sob pressão máxima. Mas o que ninguém percebeu ainda é o tamanho do adversário do outro lado do campo. A Noruega chega embalada. Segundo a cobertura oficial da competição, a equipe eliminou a Costa do Marfim por 2-1, no sufoco, exatamente como o Brasil fez contra o Japão. E tem um nome que assusta qualquer zagueiro do planeta: Erling Haaland. Só que existe um dado que muda a leitura sobre a força da Noruega. O técnico norueguês decidiu poupar praticamente o time titular na última rodada da fase de grupos. O resultado foi uma goleada sofrida por 4-1 diante da França. Só que com os titulares de volta, Haaland decidiu o jogo contra a Costa do Marfim sozinho no fim da partida. Ou seja, o verdadeiro perigo não é a Noruega inteira, é um homem só. E é justamente contra esse homem que a decisão de Ancelotti ganha outro peso. Porque existe um dado histórico que ninguém está comentando. O confronto entre Brasil e Noruega praticamente não existe. O único jogo registrado entre as duas seleções foi um empate por 1-1 em amistoso disputado há quase 20 anos. Não existe tradição, não existe favoritismo automático. Existe apenas o que vai acontecer em campo. E é aqui que a pergunta que abriu esse vídeo volta com ainda mais força. Por que Neymar continua como opção e não como certeza? Justamente contra o jogador mais perigoso do torneio, a resposta começou a aparecer em uma entrevista à Folha de São Paulo. Ancelotti confirmou que o atacante está apto para jogar os 90 minutos inteiros, mas reforçou que a entrada dele em campo vai depender da necessidade do jogo e não de um lugar garantido na escalação. Sobre o comportamento de Neymar diante da reserva, o treinador foi direto. Diz que o atacante é muito respeitoso e querido pelos companheiros, mesmo sem estar conformado com a situação. E é exatamente aqui que a história vira. Porque, segundo o colunista Marcel Rizzo, do jornal O Estado de São Paulo, a comissão técnica vem treinando cobranças de pênaltis desde a apresentação da equipe, prevendo justamente um jogo truncado. E, segundo essa mesma leitura, existe uma verdade escondida por trás da reserva de Neymar. Ele pode ser a arma final, guardada para os minutos decisivos ou para uma disputa por pênaltis, repetindo o que quase aconteceu contra o Japão. Agora, junte todas as peças. Paquetá fora.
Rafinha voltando, Endrick testado, Martinelli em alta depois do gol da classificação e Neymar guardado como resposta final contra o jogador mais perigoso da Copa. Isso muda completamente o significado daquela cena que viralizou. Neymar sentado no banco, minutos antes de um jogo decisivo. Não é desprestígio, é posição estratégica dentro de um plano que valoriza mais o funcionamento coletivo do que qualquer nome isolado, por mais gigante que ele seja. E é isso que está em jogo para você que torce. Não é apenas uma vaga nas quartas de final. É a prova de que essa seleção pode ter mudado de identidade para sempre. Se o plano de Ancelotti funcionar, ele sai como o responsável por reconstruir completamente a seleção brasileira, usando cada peça no momento exato. Se falhar, vai sobrar uma pergunta pesada sobre toda a comissão técnica. Por que Neymar entrou tarde demais contra o homem que mais fazia gols na competição? De qualquer forma, neste domingo, às 5 da tarde, o Brasil não vai responder apenas um placar. Vai responder quem essa seleção realmente é. E agora eu quero saber a sua opinião. Você confia nessa estratégia de Ancelotti ou acha que Neymar já devia estar entre os titulares? Deixe a sua resposta nos comentários, ative o sininho, se inscreva no canal agora mesmo, porque o resultado deste domingo pode confirmar tudo isso ou derrubar completamente essa teoria.